Vamos responder algumas perguntas, que são muitas hoje. Uma pessoa se lembrou que numa manifestação de Mahindra, aqui no Morro do Cristal, ela falou que estavam presentes 24 anciãos. E uma pessoa está perguntando o que são esses anciãos, citados inclusive no livro do Apocalipse, no livro de João, do Apocalipse. O que nós chamamos de anciãos são aqueles seres que mantêm a sabedoria no seu mais alto grau de expressão. Então, os anciãos não estão encarnados. Quando se fala em 24 anciãos, ou se fala em um ancião, ele não está encarnado. Porque encarnado, o grau de sabedoria não pode ser tão elevado. Então, o ancião não está encarnado e ele é a expressão da mais alta sabedoria que nós podemos conhecer. Então existem os anciãos que trabalham nos planetas, existem os anciãos que trabalham em planos mais elevados. Esses anciãos que estão presentes neste momento são aqueles que tentam nos fazer recordar as coisas que nós já aprendemos e esquecemos. Porque nós não somos mais jovens. Nós temos milhões de anos de existência. E muitas coisas que aprendemos esquecemos. E são coisas que, se nós não tivéssemos esquecido, essas coisas estariam neste momento sendo postas em prática. E são coisas que devem ser postas em prática em momentos como esses, que estão se aproximando. Então, esses 24 anciãos estão junto com Mahindra, trabalhando com ela, e enquanto ela faz o trabalho que tem que fazer nas nossas mônadas, ou nas nossas almas, esses 24 anciãos, com a sua presença, correspondem, representam esse conhecimento que nós não deveríamos ter esquecido e que eles têm meios de alguma forma, nos transmitir nos planos internos. Nas civilizações adiantadas, como por exemplo Mistritlan, neste planeta, em Mistritlan existe um conselho de anciãos. Então, em Mistritlan, que é uma civilização interna, não existe o que existe aqui na superfície da Terra. Estas civilizações são conduzidas por anciãos, por conselhos de anciãos. E esses anciãos têm o conhecimento não só da vida planetária, mas têm o conhecimento da vida solar, da vida galáctica. Então, algo como Mistritlan é bem conduzido, porque é conduzido por anciãos. Esses anciãos, que funcionam sempre em conselhos, eles são vinculados a conselhos menores e cuidam da formação e cuidam da instrução para esses conselhos menores. Conduzem vários processos vitais para o planeta, irradiam sabedoria e paz, e tudo isto é acessível àqueles que são receptivos. Um ancião não procura ninguém para passar conhecimento. Ele é o conhecimento, representa o conhecimento, está ali irradiando. Aqueles de nós que se abrem para esse conhecimento, então há uma comunicação e se pode eventualmente ter uma ideia de tudo aquilo que ainda podemos aprender. Uma característica desses anciãos é serem invisíveis, anônimos e silenciosos. Então são invisíveis, anônimos e silenciosos. E nós temos 24 deles aqui nos dias de Mahindra. Esses anciãos, em geral, terão um papel muito mais próximo do planeta nas etapas vindouras. Depois da purificação da Terra, esses anciãos se aproximarão um pouco mais para ajudarem, colaborarem com aqueles conhecimentos que nós vamos precisar para reconstruir a Terra e para reconstruir
aquilo que tiver de ser reconstruído, não só no sentido físico, mas principalmente no sentido espiritual. Principalmente no sentido espiritual, nos vários níveis de consciência. Uma pessoa está perguntando o que são os anciãos. O que a gente chama de anciãos nesse trabalho são aqueles seres que mantêm a sabedoria na sua mais pura expressão. Então, quando se diz um ancião, nós estamos falando de um ser sábio, de um sábio. E ele mantém a sua sabedoria tão expressiva que é reconhecida. E ele é reconhecido como ancião. Os anciãos, eles são portadores de um conhecimento que a maioria de nós já esqueceu, já se distanciou dele. E os anciãos se tornam esta fonte de conhecimento daquilo que nós já esquecemos. Então, os anciãos têm muito o que nos ensinar. No passado, os anciãos estavam encarnados, mas hoje eles já trabalham nos planos superiores e eles formam as conjunturas da sabedoria dos planos superiores. Não há que se conheça nenhum ancião encarnado. Nas civilizações evoluídas do passado, eles eram consultados quando havia situações de muita importância. Então, nos tempos passados, na Lemúria, na Atlântida, não se fazia coisas importantes, não se decidia nada de importante sem consultar os anciãos, que naquela época podiam até estar encarnados. Isto que no passado eram os conselhos de anciãos e que podiam estar encarnados na Lemúria, na Atlântida, hoje esses conselhos fazem parte das civilizações intraterrenas, como Mistritlan, Erques, Aurora e outras. Então todas essas civilizações que não são de superfície são inspiradas por esses conselhos de anciãos que passaram todos para esses planos. Esses anciãos dos centros das civilizações intraterrenas, eles sempre estão vinculados a conselhos maiores, não desta Terra, conselhos do cosmos, ou conselhos solares e assim por diante. De forma que estas civilizações, ou esses centros, têm um conselho coligado com os conselhos do cosmos. Por isso são muito mais avançadas. Esses conselhos, nessas civilizações, conduzem processos vitais para o planeta e que os centros planetários e que as civilizações intraterrenas devem cuidar, devem desenvolver a parte que lhes toca. E o trabalho deles é irradiar sabedoria e paz. Então, onde há um conselho de anciãos, ali tem uma irradiação permanente de sabedoria e de paz. Isto é possível nas civilizações intraterrenas. Uma das qualidades superiores desses conselhos é o silêncio. Silêncio no seguinte sentido: uma força involutiva pode não reconhecer um ancião do conselho. Ele é capaz de um silêncio tão interno que passa por uma coisa invisível para certas forças muito grosseiras. Então, um ancião não vai se ocupar de uma força involutiva grosseira. O ancião está no nível da irradiação da sabedoria. Uma força involutiva que quisesse encontrar um ancião não via nada. Num ciclo vindouro, num ciclo próximo, o planeta vai estar mais integrado ou integrado às confederações, as confederações do cosmos. E aí a hierarquia, e portanto os anciãos, vão se manifestar muito mais abertamente. Mas não agora, porque
o planeta ainda não está totalmente integrado nessas conjunturas que nós chamamos de confederação. Este é um trabalho que os centros intraterrenos estão fazendo, estão construindo. Agora, tem uma pergunta aqui a respeito do Conselho Alfa e Ômega. O Conselho Alfa e Ômega é um dos conselhos do cosmos, não é um conselho de anciãos. Os conselhos do cosmos, que a gente tenha conhecimento, eles se polarizam do nosso campo monádico, do nosso nível monádico, que está no plano físico cósmico, até o astral e o mental cósmico. Então, esses conselhos, eles estão polarizados no nosso plano monádico, no astral e no mental cósmico. E esse conselho Alfa e Ômega é um deles. Agora, esse conselho, ele capta energias superiores, conduz essas energias, retifica a trajetória de forças que estão circulando aqui dentro da esfera terrestre. Isto é Conselho Alfa e Ômega, é um determinado conselho. E esse Conselho Alfa e Ômega, que trabalha aqui na Terra, ele tanto expressa a consciência solar, a força solar, como expressa também uma força além do sistema solar. Este Conselho Alfa e Ômega, através dos seus membros não encarnados, pode expressar até forças de fora do sistema solar. E ora, as melhores forças planetárias. Esse Conselho Alfa e Ômega é um raro conselho que também existe ativo no nível concreto. Embora o seu núcleo central nunca se exterioriza, está do lado interno. O que acontece é que alguns membros podem até estar encarnados deste conselho. E o Conselho Alfa e Ômega, de uns tempos para cá, pelo que se sabe, assume a proteção e assume o acompanhamento de certas áreas da superfície da Terra. E os membros encarnados, que são a menor parte, chegam até a participar de situações terrestres. Chegam até a participar dessas atividades. Membros do Conselho Alfa e Ômega podem também trabalhar como espelhos, no grupo dos espelhos, quando eles estão muito chegados aos centros de resgate, em bases de operações e assim por diante. Os membros do Conselho Alfa e Ômega devem estar libertos da evolução material. Então, para estar encarnados, tem que ter esta condição, porque lida com coisas que estão além da capacidade de quem está na evolução material. Agora, os membros do Conselho Alfa e Ômega estão longe de ser independentes e eles estão sempre em sintonia com o Conselho de Mistitlã, com o Conselho de Anciãos de Erques. Isto é o que nós conhecemos como Conselho Alfa e Ômega. Sintonia com o Conselho de Mistitlã e sintonia com o Conselho de Anciãos de Erques. E eles são os mediadores, eles são aqueles que transmitem, não é? Energias maiores aqui para a órbita terrestre. 5 membros estão sempre em planos imateriais, puramente imateriais. E 7 podem assumir posições ativas, encarnados ou não. E esses 7 que podem estar encarnados e que assumem posições aqui, podem trabalhar em grupos de 2, de 3, de 5 ou de 7 membros, conforme a necessidade.
Saruma, aquele que ocupava um corpo terrestre, não o corpo terrestre, não a personalidade, Saruma, aquele que ocupava, era um membro do Conselho Alfa e Ômega. Porque ali naquele momento havia necessidade de um membro do Conselho Alfa e Ômega estar em corpo físico, porque precisava ativar, num certo sentido, uma atividade na área de Erques. E precisava também estar em contato com alguns centros espirituais que deveriam se formar. E parece que, segundo o que foi ventilado, que naquele tempo cuidavam de coligar almas com as escolas internas. Então, um trabalho no plano físico era necessário. Que as almas estavam encarnadas, tinham que participar das escolas internas, então tinha que haver no corpo físico um intermediário.